noite, galera PHN de todo o Brasil. Mais uma terça-feira ao vivo pra você. Olha, a gente fica com saudade. Esse final de semana estive em Franca, no Ralhão de Franca. Um abraço, tia Lolita, André Bolela, Cadu Bolela, Maurinho, essa galera maravilhosa. Quero começar o programa já mandando esse abraço que é muito importante. Gente, o programa de hoje está fantástico. Ele já esteve aqui, esse convidado já esteve aqui, já passou por aqui faz tempo já, foi em 2010. E agora ele volta para contar, porque a história é maravilhosa, superação. Hoje ele é fundador de comunidade. Daqui a pouquinho o Tiba vai falar dele pra gente. Mas eu quero dizer para você que foi uma satisfação também muito grande poder ter recebido os campistas do Brasil aqui na Canção Nova. Não tive tempo ainda de ao vivo poder me referir a vocês. Então, muito obrigado por tudo aquilo que vocês hoje representam na evangelização do mundo. Tá legal? Vou começar aqui do Brasil, tá bom? Essa banda que tá comigo hoje aqui, olha só. Ele, Fabinho, gente boa demais. Menino do coração bom demais, no saxofone. Rogério de Prince. Aliás, Rogério de Prince tem um estúdio maravilhoso, viu? Se você quer gravar um CD, Rogério de Prince, vai nele. Felipe, meu filho, aqui no contrabaixo, gente boa demais, tá legal? A lenda do Espírito Santo, Jonas Pá, isso. Moranguinho dos teclados, ele, olha só. Daqui a pouco a gente revela o nome real dele, tá bom? E Julie Andrews, aqui nos teclados. Aliás, vai gravar CD, né? Daqui a pouco estará gravando CD com a gente aí, mais gente boa surgindo, isso é muito bom. Daqui a pouco a gente fala disso, hein? Gente, uma satisfação imensa, quero mandar um abraço a todos aqueles que mantêm essa obra no ar, tá? Sem a sua colaboração, isso não seria possível. Estamos começando a chegar no finalzinho do ano e a gente quer fazer uma sabe aquela ajustada nas contas. Por isso eu estou estendendo as mãos para você, sócio comprometido conosco, evangelizador conosco, que ama essa obra. Temos esse mês de setembro, outubro, novembro e dezembro, 4 meses para que nós possamos fechar 2016 sem dívida. Por isso, na revista está indo um boleto duplo, aquele da sua fidelidade mensal e mais um, para que você possa também nos ajudar para saldar essas dívidas e encerrarmos o ano sem dívida nenhuma. Para você que fizer a colaboração do boleto extra, você vai ganhar de presente um DVD de pregações. Desse mês será o Padre Roger, tá legal? Então, olha só, a Canção Nova só existe para evangelizar. E você está nos vendo e pode ser aquele grande parceiro que a gente precisa dia a dia para sustentar esse sonho maravilhoso que Deus colocou no coração do Padre Jonas, do Eto, da Luzia e depois de todos os membros da comunidade Canção Nova, inclusive eu. Vamos começar o programa, mas antes quero chamar ele, esse meu âncora, esse que me ajuda. Sem ele eu não sei fazer programa, tá legal? Tiba! Boa noite, Nunga! Boa noite vocês que nos acompanham. Hoje o programa está muito especial. É o programa com ele, José Daniel, de Fortaleza. Que história incrível, dolorosa, difícil. Desde um abuso sexual aos 5 anos de idade, ele foi desenvolvendo uma série de descontroles na própria sexualidade. E ele se envolveu com prostituição, né, com gangues, com violência, com muita coisa errada na vida dele. E uma sexualidade muito estragada. Mas, porém, Deus interveio. E o encontro dele com Deus, ele me contava aqui, foi muito interessante, porque foi num grupo de reza de senhorinhas, 6 senhorinhas, mas que rezavam em línguas, né? Ali no tercinho, ali Deus o atingiu, envolveu, encheu o peito dele e transformou ele num grande missionário, hoje evangelizador, fundador de comunidade. E está aí, um homem restaurado, uma prova de que nada está perdido. Não interessa qual história você tem, do que você viveu, do que você passou, as marcas que você traz na sua vida. Mas uma coisa é certa, Deus é especialista em impossíveis. Ele pode realizar o que nós nem imaginamos. Ele faz. Você não sai daí não. Você vai escutar essa história, esse testemunho aqui, vai entrar dentro da vida desse cara
e você vai ver que é possível também para você. Tiba, agora me responda, tem vídeo novo essa semana? Toda terça-feira. Hoje o nome do vídeo é Meu Cachorro Tá Valendo Mais Que Gente. Que isso, é mesmo? Vídeo no YouTube. Entra lá no YouTube, no canal Deitiba, busca lá. O vídeo de hoje é Meu Cachorro Tá Valendo Mais Que Gente. Dunga, a coisa tá de ponta cabeça, cara. Ô, meu, eu vejo esses pet shop aí, nada contra, lógico que nada contra. Tem que ter, afinal de contas os animais precisam da nossa ajuda. Mas é verdade, muitas vezes o cachorro tá valendo mais que a criança que nem nasceu, ou que não tá podendo nascer, ou que já nasceu. Eu tô te falando, velho. Vamos lá, fique esperto, você que tá em casa, canal no YouTube, Tiba Ideia. Pode chegar lá que você vai ter muita coisa boa. Vamos começar o programa pra valer? Cantando a festa, galera! Vai lá, banda! Tava com saudade de cantar aqui ao vivo com vocês. Vamos fazer a festa aqui. Simbora! Sabe, pai, existem lugares que os meus olhos não viram e eu preciso conhecer. Por favor, me deixe ir. Aquela parte da herança que sempre ouvi falar na juventude, quero gastar. Eu quero gastar. Juntou tudo que tinha, gasto como queria. Esbanjou e sentiu fome e decidiu voltar. Pai, recebi o seu perdão. Voltei de coração, somente quero ser um servo seu. Cansei de viver longe de ti, estava morto e reviveu. Perdido e retornou, caiu, se levantou. Tudo pronto, a festa começou. Sabe, pai, existem lugares que os meus olhos não viram e eu preciso conhecer. Por favor, me deixe ir. Aquela parte da herança que sempre ouvi falar na juventude, eu quero gastar. Eu quero gastar. Juntou tudo que tinha, gastou como queria. Esbanjou e sentiu fome e decidiu voltar. Pai, recebi o seu perdão. Voltei de coração, somente quero ser um servo seu. Cansei de viver longe de ti, estava morto e reviveu. Perdido e retornou, caiu, se levantou. Tudo pronto, a festa começou. 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 Maravilha! Bom, Diego, fala pra nós aí, porque essa novidade é bacana. Você vai gravar um CD, é isso? É isso mesmo, graças a Deus a gente está conversando com o pessoal da Canção Nova, já está quase tudo certo, estamos só selecionando o repertório agora, acertando alguns detalhes, arranjos, e se Deus quiser, o ano que vem, início de março, provavelmente, a gente vai estar lançando esse trabalho aí, você vai poder conferir e apreciar, e ter uma experiência com Deus, a mesma experiência que eu tive com essas músicas. Canta muito. Canta demais. Aliás, Canta rapaz, muito. tem uns caras que cantam muito mais que a gente e que ficam um tempo atrás da gente, né? A gente fica freando, senão a gente perde a baquinha, né? Eugênio Jorge era Beck. Olha, mas na verdade, quem canta mesmo, quem canta de verdade são os Becks. Os crooner, que somos nós, a gente tem uma voz mediana. Mas aquelas pessoas que estão lá atrás fazendo os melismas da vida, né? Você sabe que eu gosto dessas coisas? Cantam muito, mas chegou a hora do Diego Contiero também cantar, gravar. É uma satisfação imensa, viu, irmão?
Eu sei disso. Grande compositor, muito bem. Assim também como Samuel, né? Um tempo no baixo aqui com a gente. Então a gente fica muito feliz quando o irmão, ele também se destaca e ele vai encontrando o seu lugar. E o pessoal do Paraná, sei que está vibrando. Falar em Paraná, amanhã às 19 horas, eu estarei em Jaraguá do Sul, tá legal? Aí, Jaraguá do Sul é Santa Catarina, né? Deixa eu ver aqui, peraí um pouquinho, que agora eu tenho que dar o recado certinho, porque senão eu vou esquecer. Enquanto isso, dia 17, eu já dou meu recado. Dia 17 vai dar o seu recado. Em Raléu, em Brasília. Agora sábado, eu e a esposa, Deia, no módulo formação lá dentro do Raléu, o dia inteiro. São 5 pregações, uma atrás da outra, sobre família, relacionamento, Amoris Laetitia, documento do Papa, encíclica. Vamos destrinchar sobre temas relacionamentos, vida familiar. Então fica aí o convite para o Raléu, não sei aonde, lá no Parque Exposição da Cidade. O Raléu de Brasília, todo mundo sabe onde é. Onde que é. Beleza, amanhã então eu estarei na Matriz São Sebastião, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, com o pessoal lá do Emaús, tá legal? Será uma noite PHN Emaús. Emaús apresenta Dunga, Taratal, Escola Misericórdia Aberta, Meu Lugar é o Céu, Emaús PHN. Então você aí de Jaraguá do Sul, amanhã, 19 horas, eu espero por você na Matriz São Sebastião, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, uma noite PHN, para criança, adolescente, jovem, adulto, casal, famílias inteiras, todos estão convidados. Vou pregar, vou cantar para vocês, estou levando CD para vocês aí, para você que não tem meu CD, estou levando muita coisa bacana para você poder também, vou dar autógrafo depois que terminar tudo, sem pressa, tá legal? Sem pressa. Quero atender, quero abraçar você, quero olhar no olho. Então você em Jaraguá do Sul, amanhã estaremos juntos. Vamos começar o programa, Groove na mão. Ele vem lá de Fortaleza, Ceará. Aliás, uma terra maravilhosa. Como o Tiba disse, olha só, aos 5 anos de idade foi abusado, infelizmente, por uma secretária do lar, brincadeira, por uma empregada doméstica ali, mas que, infelizmente, né? Mas acontece, infelizmente. Desencadeou o procedimento, né? Precocemente o sexo em sua vida, chegou a dar remédios de aborto para as namoradas, prostituiu-se, ganhando dinheiro com mulheres, tinha relações com mais de uma mulher, inclusive também com homens, teve depressão, pensou em tirar a própria vida, mas se encontrou com a misericórdia de Deus através da oração da sua mãe, e também dentro do grupo de oração com aquelas senhorinhas lá, né? Hoje ele é fundador de uma comunidade missionário, da comunidade de Aliança de Paz. Aliança de Paz é o nome da comunidade que ele hoje é fundador. Gente, é uma alegria muito grande. Vem para cá, José Daniel. Vamos contar a sua história, meu irmão. Peguei a sua plaquinha aí, rapaz. Agora eu não peguei a minha plaquinha aqui. Tem plaquinha para todo mundo aqui. Um abraço para Ivoti, estive lá. Ivoti? Rio Grande do Sul. Um abraço especial. 517 famílias. Que isso? Não é só casal. Ao todo deu lá 1.300 pessoas. Que beleza, rapaz. Muito incrível. Movimento de casais jovens, Dunga. Interessantíssimo, que eu não conhecia. Fiquei encantado com o trabalho que é feito lá. Bacana. Aliás, hoje eu tive uma grande ideia, viu, Felipe? Você nem sabe disso, mas eu tive uma grande ideia hoje. Separar algumas datas do ano que vem. Hoje, graças a Deus, quando eu cheguei na Canção Nova, eu tinha 27 anos de idade. Hoje eu estou com 52. Ainda tem esse estigma ainda de ser um pregador para jovens, gosto de pregar para jovens, me identifico com a juventude, mas o fato é que hoje eu prego também para casais, prego para adultos, prego para anciãos e também para jovens. Mas o ano que vem eu quero dar um tipo de encontro, onde a gente vai chegar na família também, Tibá. Então a ideia hoje, até conversando com um dos padres que me visitou, inclusive o padre Felipe, o nome dele é lá do Rio de Janeiro, eles têm uma semana lá no Rio de Janeiro de missão para as famílias. Aí ele nos convidou, você não está sabendo disso, mas você e a Cécia, eu e a Neia, para durante uma semana no Rio de Janeiro pregar para famílias inteiras. É muito legal, um movimento fantástico, onde se juntam todos os vicariatos, as paróquias, é uma coisa linda. Pregar para a família hoje é importante demais, tá legal? Então segura aí que o ano que vem tem novidade para nós também aqui agora. Um abraço para o diácono Melquisedeque,
lá na paróquia São Rafael, em Vista Alegre, Rio de Janeiro. E todos os homens do terço dos homens, eu estive com eles lá, 4.000 homens rezando o terço. Sabe o que é 4.000 homens rezando o Pai Nosso? Parece que está trovejando, cara. Pai nosso que estás no céu, santificado seja. Coisa linda, coisa linda. Se Deus quiser, o ano que vem teremos aqui um Kairós, terço dos homens aqui na Canção Nova. Vai ser lindo, a Canção Nova vai tremer com aquele vozeirão. José Daniel, boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez ao PHN. Ô Dunga, boa noite, uma alegria estar aqui de novo, né? Primeiramente, quero dar um abraço para minha mãe, né? Que está lá assistindo, claro, ela fez questão, liguei hoje, ela disse, eu te abençoo, meu filho. Que maravilha. Tá? Então, mãe, um beijo, toda a minha comunidade que está lá, e uma galera imensa, tá? Um abraço para todos vocês da comunidade Aliança de Paz. Aliás, Fortaleza, o Ceará em si, é uma terra onde brota comunidades, né? É incrível. Você sabia que foi uma profecia do Padre Jonas? É mesmo? Foi uma profecia, quando ele ia lá bem nos inícios, ele disse que daquela cidade brotaria e jorraria comunidades que evangelizariam o mundo. Não, é incrível, é incrível. O país que mais tem comunidade depois do Brasil é a Itália. Tem 60. O Brasil tem 6.000. Não, 60 tem só em Fortaleza. Não, Fortaleza tem muito mais que isso. É incrível o que Fortaleza, o que o Ceará jorra para o Brasil, para o mundo, carismas maravilhosos. É fantástico. Realmente Deus derramou ali algo diferente. Tanto é que pegou você lá no fundo do poço e o transformou num fundador de comunidade. E eu costumo dizer, Dunga, uma coisa, servir a Deus não é um troféu, porque um troféu a gente ganha e leva para casa. Servir a Deus é um dom. Quando Deus te visita, você tem que ir ao encontro do outro, e não ir voltar para sua casa. Então não é um troféu eu estar aqui. Quero deixar isso bem claro, né? Que eu carrego a minha história, não como um troféu, mas como um dom. Então, é uma alegria estar aqui falando. Presente para ser partilhado, né? Para ser partilhado. Sua esposa também está aqui hoje, né? Está ali ela. Como é que é o nome dela? Intercedendo. Juliana Kassab. Juliana Kassab. Que legal. Juliana, parabéns, viu? Já tivemos a oportunidade de conversar, uma outra oportunidade, foi muito legal, né? A pessoa do fogo, do carisma, da renovação, é Pentecostes. E o ano que vem é o ano da renovação carismática, né? Que legal. Bom, vamos começar a contar a sua história, meu irmão, que começa lá na sua infância mesmo, né? Bem, Dunga, foi bem, assim, dolorido, porque isso minha mãe me contou, mas também até hoje eu tenho uma imagem. Com cerca de 4, 5 anos, eu até perguntei à minha mãe, ela disse que foi 5 anos, uma secretária me abusou. Eu me lembro da cena, ela deitada numa cama, despida, e ela pedia, eu como uma criança, e eu dizia, mas não, eu tenho medo. Ela dizia, não, mas não tenha medo. Eu me lembro bem dessa cena. E minha mãe conta que depois disso, isso aí apaga a minha memória, eu comecei a desencadear algumas coisas que ela estranhava, que ela não ensinava. E eu vejo a partir daí que tudo começou muito precoce na minha vida, na parte da sexualidade. Já com 11 anos eu tinha muitas situações precoce na masturbação. E tudo isso foi desencadeando namoros muito avançados, né? Vamos dizer assim. E gerou também um lado, porque eu vejo que tudo vai puxando uma coisa também. A violência. Eu me tornei um jovem violento. Né? Revoltado. E tudo isso eu estou contando aqui porque isso também foi um processo de cura que eu passei até por momentos de terapia, que chama agape-terapia, e a gente vai descobrindo coisas que a gente nem sabe. Então, foi muito precoce essa área, e isso também gerou, porque aquilo que não é tratado, e hoje é o nosso carisma também da comunidade, é evangelizar os feridos. Quando as nossas feridas não são tratadas, elas começam a ferir os outros também. Então, foi isso que aconteceu na minha vida. Eu comecei primeiramente a me ferir os outros e ter primeiramente a revolta comigo mesmo, e isso desencadeou uma série de coisas na minha vida. Agora, quando isso acontece, quando a gente é muito novo, é interessante que a gente vai percebendo, acho que todo mundo teve alguma coisa lá na infância que marcou, né? Marcou negativamente. Muitas coisas boas também, mas algumas coisas que a gente sabe que está errado, mas ele não sabe por que está errado, é uma informação que chegou na hora errada, é aquela sensação de que
não é assim, mas também é uma sensação muito ruim, né? E enquanto a gente não tem um encontro com a razão, com uma emoção correta, com uma orientação boa, e principalmente um encontro com Deus, né? Fica essa sensação. Eu sei que a sua conversão, depois a gente vai falar dela, mas como é que era administrar isso? Você se lembra, você ainda criança, com os seus 10 anos, 11 anos, tipo, fazendo essa pergunta, o que está errado? Por que eu sou assim? Então, Duga, interessante. Desde pequeno, eu sempre fui aquela criança que estava no meio, de repente eu me isolava. E eu começava a chorar, do nada. E eu acho que isso desencadeou também esse lado, que eu vou chegar lá, né, da depressão. Eu tive depressão, assim, mais forte, posso dizer, depois dos 25 anos, até mesmo na conversão. Então, quando eu comecei a perceber que estava errado, porque eu tinha um sonho, né, de ser jogador de futebol, acho que todo jovem tinha, e eu tinha talento para isso. Não é à toa, com 13 anos, eu fui convidado para 3 clubes grandes do Brasil. E meu pai não deixava eu seguir o meu sonho. Tanto que, você imagina, um jovem de 11 anos sair de casa, ainda no escuro, pegar ônibus, ir para o clube, enfrentar a peneira, passar na peneira, se tornar um cara de referência dentro de um clube, meu clube, né? Ceará, aqui, né? E você enfrentar tudo isso sem o apoio do seu pai, que é aquilo que você mais queria. Então, eu era meu pai e minha mãe sempre trabalhavam, e minha mãe trabalhava na lanchonete, então ela ficava de 7 praticamente até 11 da noite. Meu pai até 7, 8 horas. Mas quem acompanha mesmo o filho é a mãe. A mãe acompanha, está ali perto, e minha mãe não podia, ela tinha que trabalhar, ela trabalhava na lanchonete. Então a gente ficava, não por culpa, e ela está assistindo isso, ela trabalhava por amor para dar tudo para a gente. Então a gente ficava muito ali, a gente morava num prédio, então a gente ficava muito na casa dos amigos. E, sabe, na rua a gente aprende tudo. Então eu aprendi de tudo e a me defender desde pequeno também. Então na rua, eu aprendi muita coisa. Aí na rua aprende as coisas boas e também aprende as coisas ruins. Então eu tive que aprender a me defender desde pequeno. E aí com 11, 12 anos de idade, eu já pichava muro. Eu já saía com os colegas para fazer algumas coisas erradas. Então, isso tudo dentro do colégio também. Me tornei uma liderança. Porque eu sempre fui muito esse de estar ali e é algo nato, né? A liderança pode ser conquistada, mas também é algo que nasce com você. Sempre eu chamei muito atenção, me tornei dançarino, dançava forró, fazia apresentações no colégio, sempre muito, vamos dizer, aquela linguagem cearense mesmo, muito da gandaia, né? A gente tem essa linguagem lá. Então eu era esse que fazia mesmo o povo mover, arrumava quadrilha, essas festas juninas, eu sempre estava liderando, chamando a juventude. Então isso já era nato meu. Dom de Deus, mas que se não tem uma direção, se não tem um direcionamento, a gente acaba usando a liderança também para o mal. Então eu puxava muita gente para isso, né? Então eu era aquele cara, Dunga, que, por exemplo, quando eu ia para o baile funk, os caras iam tudo chapado, tudo drogado, com maconha, cocaína, e eu ia, às vezes, bom. E eu era aquele cara mais, vamos dizer assim, que enfrentava até, porque no baile funk, quando eu ia, não era para dançar. Era briga mesmo, brigas, ameaça de morte. Eu sofri ameaça de morte. Eu não podia andar em certas áreas. Minha mãe, quando descobriu, ela ficou louca, porque eu andava com os piores caras. Eu conto nos dedos, uns 10 hoje estão debaixo da terra, estão mortos. Morreram, ou assassinados, ou trocaram o tiro. Com polícia, morreram. Então eu passei a ser esse cara violento e cheguei a usar lança-perfume. A maconha na época, quem usava maconha era interessante, era um cara um pouco assim rejeitado. Hoje em dia, quem usa maconha é uma coisa da sociedade. Não, hoje o cara usa maconha de terno e gravata no seu consultório, no seu escritório, no banco da praça. Antigamente, estamos falando aí de 30 anos atrás, era o maconheiro. O cara que ia fumar no mato, atrás do muro da escola, que ia fumar escondido. Hoje, infelizmente, ainda tem gente ainda de gravata que foi eleito por nós, que está lá em Brasília, lá defendendo legalização da maconha. Esse cara não deve ter filho. Ou então nunca teve problema com o filho para poder pensar numa coisa dessa. Mas só para dizer que como mudou... Exatamente, isso há 18 anos atrás, né? Que foi quando eu vi tudo isso. Eu fazia avião junto com meus amigos, que a gente subia na bicicleta, eu andava de bike.
Eu pulava essas rampas, essas loucuras todas aí. Eu andava de bike, era muito doidão assim. Eu andava com roupa de skatista, a calça lá embaixo, a cueca aparecendo, o cabelo surfista cortado, assim, aí parafinava. Imagina no sol quente de Fortaleza, parafina, o cabelo ficava queimado, uns cordão muito loucos, anel de caveira. Então eu andava assim. Até o andar, Dunga, eu sempre falo para as pessoas, quando Deus nos visita, até o nosso andar muda. Se eu fosse fazer aqui como eu andava, Dunga, e como eu ando hoje, eu fico, gente, eu andava desse jeito. Era impressionante. Meio de lado, meio assim. É assim, meio peitudo, né? Assim, vem pra cá. E, como eu estava até partilhando com seu filho lá, eu lutava karatê e taekwondo. Mas aí, claro, eu usava isso para o mal. Me tornei um jovem realmente violento. Me tornei um jovem revoltado na escola, né? Por conta do meu pai. Brigava com meu pai. Cheguei a ficar 1 ano e meio sem falar com meu irmão, morando na mesma casa. Porque um dia eu dei uma pisa nele, ele ficou tão revoltado, ele ficou sem falar comigo. O que é uma pisa? Pisa, né? Na nossa uma pisa, quando a gente fala lá em Fortaleza, no Ceará, vamos dizer assim, bater mesmo, espancar. Como eu era o mais velho, meu irmão do meio, então eu cheguei a espancar. Até nesse dia, para ele se defender, ele jogou uma pedra e quebrou até meu braço. Então era bem assim. Então minha mãe sempre muito... Minha mãe é uma leoa, né? A gente temia mais minha mãe do que meu pai. Mas a gente ia para o colégio, por exemplo. Eu saía de casa às 7 da manhã para o colégio, almoçava, saía, ia para o futsal, voltava, ia para o grupo de dança, voltava. E quando eu chegava em casa, 11h30 da noite, isso todos os dias. Então uma das grandes dificuldades que eu vejo hoje no jovem é que se ele passa muito tempo fora de casa, ele vai aprender muito mais coisa errada do que certa. Que assim foi comigo. Eu aprendi muita coisa errada e, como eu disse, aprendi a me defender cedo. E a chegar em coisas que até meu pai e minha mãe, quando eu falava do meu testemunho, meu pai faleceu no ano passado, em dezembro. Eu chegava a falar meu testemunho, meu pai dizia assim, não fala isso não, você não fez isso. Eu, pai, eu fiz. Eu não acredito que você fez isso. Pai, eu fiz. Eu disse, você não fez isso? Fiz, pai. Eu vendi bala de revólver. Eu vendia bala de revólver para os caras matar os caras. Eu não usava revólver, mas os caras que vendiam arma, eles passavam balas de revólver, então eu ia entregar para os cabeça. Entendeu? Os cabeças. Quantos anos você tinha nessa época? 16, 17 anos. Então, eu era, vou usar esse termo, eu era muito atrevido. Eu até brincava ali com o Felipe, né, seu filho. Falava com ele, ele estava falando de luta, né? Que ele é faixa preta de taekwondo. Eu estava falando com ele, é engraçado. Eu era dessa finura, Dunga, mas eu não abria para 5 caras. E ele falava, realmente isso, era técnica, né? Porque quando a gente luta, 5 caras eu não abria. 20 caras, uma vez a gente enfrentou 20 caras de uma gangue de 20, era eu e mais 2. A gente botou os 20 para correr. Eu disse, mas de onde vinha isso? Hoje, eu atribuo, claro, a luta, que eu lutava mesmo, e era bom, mas também, hoje eu olhando para a minha história, eu vejo que agia ali também uma força demoníaca. E eu até quero deixar registrado aqui que artes marciais é bom. É bom, né? Com certeza. Desde que a pessoa tenha índole boa, né? Desde que a pessoa esteja no momento bom. Eu sou testemunha do benefício que o taekwondo fez na vida do meu filho, a disciplina que ele adquiriu a partir dos 11 anos, chegando até a faixa preta, mas e assim com todas as artes marciais que nós temos por aí, o judô, o karatê e por aí afora. Então, mas quando até mesmo essa disciplina é colocada na vida de um homem, ou de uma pessoa, ou de um jovem, né, desestruturado, qualquer informação vira uma arma, né? Se você tem uma informação boa, científica, o cara vai querer fazer uma bomba com aquilo lá. Então, não dá. Agora, onde que está o pai e a mãe nesse momento? Veja bem, gente. Eu sei que o programa ele é visto e ouvido por muitos jovens, mas também por muitos pais. O pai, vou comparar o pai e a mãe como aquele jogador bem preparado fisicamente, que ele chega na bola antes de dividir com o outro jogador. Então a bola está chegando ali, está vindo um jogador aqui. O bom não é aquele que divide na força, que explode a bola e os dois se machucam, não. O bom é aquele que chega antes, para não precisar dividir. Ele pega a bola e sai. O pai e a mãe têm que se antecipar, para não precisar ir para divisão. Então, pai e mãe, você que está me vendo agora, nesse momento,
vendo aqui também, todos nós aqui do programa, chega antes, se preocupe antes, fale antes, peque por excesso, mas não peque por omissão, porque quando você chega antes, você salva o seu filho, então, aprenda sempre aqui no programa PHN com todos os testemunhos. Se o pai chegasse antes, se a mãe chegasse antes, muitas coisas não aconteceriam. Isso desde pequenininho. Você não se antecipa. Agora, antes de vir para cá, eu estava na casa do Felipe, meu filho, brincando com a Tereza, minha neta. Quando você percebe que a criança vai desequilibrar e vai cair, o que o pai tem que fazer? Ele tem que chegar antes, para segurar, para impedir o tombo. A criança vai crescendo, a metodologia é a mesma. O pai e a mãe sempre vão ter que chegar antes. O problema é que hoje em dia os pais chegam muito depois, que o estrago já foi feito. Eu atendo pais, atendo jovens, eu vejo o desespero dos pais quando dizem: onde eu errei? Você errou que você chegou tarde demais na situação. Então é um alerta para você. Retoma essa participação efetiva, afetiva e concreta. Afetiva, efetiva e concreta na vida do teu filho. Você pode evitar muita coisa. Claro que não é culpa sua, não vamos culpar a mãe e o pai de ninguém, não, mas podendo chegar antes, por favor, pai, por favor, mãe, chegue antes, tá bom? No seu testemunho a gente percebia que existia uma lacuna ali criada por causa daquele abuso, né? E a sua vida sexual foi muito desregrada, né, nesse período. Como é que foi isso? Então, Dunga, começou muito pela masturbação, né? E isso eu falo com liberdade. Hoje minha esposa está ali, ela sabe toda a minha história. Chegou um dia que foi interessante, até assim, pulando, mas já falando já um pouco na frente. Quando eu conheci a Deus, a fraqueza não é curada totalmente, né? Chegou uma semana que eu disse: eu tenho que comungar todo dia. Chegou uma semana, Dunga, que mesmo conhecendo a Deus, porque o vício ele vai nos acompanhando, que eu tive 5 quedas em uma semana que tem 7 dias. Então eu caía, corria no padre e confessava. Aí eu ia em outro padre, para o padre não me ver e eu confessar a mesma coisa. Eu me lembro que um dia eu me confessei com 5 padres diferentes em uma semana, para eu não perder a Eucaristia do dia. Porque eu passei realmente, literalmente, a buscar a Eucaristia, a buscar os sacramentos para me libertar desse vício. No meu quarto tinha fotos de mulher pelada, eu tinha revistas. Quando eu me converti, meus irmãos diziam até assim: meu irmão virou o quê? Tinha revistas desse tanto assim de pornografia, queimei tudo, joguei tudo fora, queimei, arranquei pôsteres que tinha no meu quarto, na porta do meu quarto, com meus irmãos. Meu irmão ficou louco, eles me chamam de Del. O Del ficou louco, o que está acontecendo com ele? É que ele está virando o quê? Ele não é homem mais não? Ficou assim. Então eu joguei realmente, e isso foi um processo. Eu quero deixar bem registrado que foi um processo. Um processo lento, dolorido, me fazia sofrer. Uma luta mesmo. Uma luta, me fazia sofrer. E isso interessante, lá na frente, quando eu conheci a Deus, sabe o que eu pensava? Que se um dia se um dia eu fosse casar, eu ia dar menos para Deus. Para você ver o nível que foi a isso. Porque eu pensava: se eu casar, eu vou dar menos para Deus, então eu tenho que ser padre. Então a primeira coisa que eu quis quando eu conheci a Deus, ser sacerdote. Eu fiquei 4 anos, Dunga, sem namorar com ninguém. Quando eu me converti, que eu vou chegar lá na história, eu acabei o namoro. Radicalmente, porque eu disse: se eu continuar namorando, eu vou fazer alguma besteira. E não foi à toa. Eu namorei com uma menina, eu tinha 17 anos e ela 14, e num processo lá de deslize, com toda certeza, eu tenho essa certeza dentro de mim, houve o atraso da menstruação dela, e ali eu fiquei desesperado, com 17 anos, ia ser um choque. Eu arranjei uns remédios para fazer o aborto, porque já tinha atrasado muito tempo, e nunca tinha atrasado a menstruação dela. E eu dei esses remédios ela em jejum, convenci ela de tomar os remédios em jejum, e logo no outro dia já veio o sangramento. Então, realmente, ali eu fui atrás de saber como fazer um aborto, fui numa farmácia, recebi indicações e dei esse remédio para ela. Então, para você ver, e dali começou essa luta dentro de mim. Ou eu termino,
ou eu vou fazer alguma coisa. Então foi um processo lento, isso já com os 18 anos de idade. Deus entra na nossa vida realmente para salvar a gente. Não é brincadeira. Admitir isso numa televisão, num programa ao vivo, é uma coisa muito dura, mas que mostra para você aonde o pecado pode nos levar. Aonde uma má decisão, uma má formação, um trauma, uma marca. Mas em todas essas situações, a misericórdia de Deus, ela cobre tudo isso. Deus vai em encontro da sinceridade do coração do homem. Quando o homem, na sinceridade, quando ele consegue expor essa sinceridade e fala para Deus, me ajuda, mesmo que não seja com a boca, seja com o pensamento, seja com o sentimento, Deus aí está, fiel e justo. Aquele que não apenas lava os nossos pecados, não apenas nos santifica, mas também nos justifica. Por A mais B, porque Ele está dentro de nós, porque nos acompanha desde que nascemos, Ele prova diante de Satanás que aquilo tem uma justificativa. Foi porque você foi abusado, foi porque você não tinha formação, foi por causa disso. Eu estava com você, eu sei por que você caiu. Mas enquanto nós não temos nosso encontro pessoal com Deus, nós não percebemos essa justificação e levamos para o resto da nossa vida uma culpa, ainda mais com o dedo de Satanás na nossa direção, culpando ainda mais, se você sofre demais por isso. Portanto, o encontro pessoal com Deus também é um encontro da justificação. Depois que a gente vai caminhar mais, vem em torno de testemunho, que é aquilo que Daniel está fazendo para nós hoje aqui, testemunhando. Mas você vai saber mais daqui a pouquinho, depois do intervalo. Vamos cantar uma canção? Essa música chama-se Foi Assim. É uma música muito bacana, eu a compus viajando pelas terras de Jesus, da Galileia para a Judéia, da Judéia para Samaria, da Samaria para Betânia, Betânia para, enfim, Jericó. Todo esse caminho feito, eu fui imaginando como é que era Jesus andando por aquelas terras. Vamos lá? Ofereça essa canção a todos aqueles que já tiveram a graça de peregrinar conosco a Terra Santa. Para você essa canção, hein? Caminhando para Jerusalém, o Pai o conduzia sempre a algum lugar, e sob o pó da estrada sempre alguém a mendigar, com suor no rosto e os pés cansados, olhar no horizonte mas sem tropeçar, com sede de pregar que o amor tudo pode mudar. Ele orou, muita gente curou, ele falou, só o pobre ouviu. Quando caminhou também conheceu o que o Pai por amor concedeu. Ele ouviu meu problema, escutou. Quando caiu, por amor levantou. Se hoje estou aqui é porque Ele chamou. Foi assim que Ele me conquistou. Daqui a pouquinho a gente volta. Esse testemunho vai começar a ficar bom agora. Como será que Jesus entrou na vida de Daniel? Fica com a gente. Por onde passava, ficavam a falar: quem lhe deu poder para perdoar? E por misericórdia então eu posso recomeçar. Esperando Pedro à beira-mar, em seu coração ele queria perdoar. Amar é a condição para que eu possa caminhar.
Cristo entrou em minha vida, Ele me mostrou que existe o céu. Sua graça trouxe paz e esperança. Como não falar do seu amor? Cristo entrou em minha vida, Ele me mostrou que existe o céu. Sua graça trouxe paz e esperança. Como não falar do seu amor? Agora posso cantar, grande é o seu amor. Quando não mereci, Ele me resgatou. Agora posso cantar para o mundo ouvir maravilhas. Ele quer realizar em ti. Aí, Samuel, obrigado por essa canção, hein? Gente boa demais, essa menina. Cristo entrou em minha vida e Ele me mostrou que existe o céu. Sua graça trouxe paz e esperança. Como não falar do seu amor? Cristo entrou em minha vida, Ele me mostrou que existe o céu. Sua graça trouxe paz e esperança. Como não falar do seu amor? Agora posso cantar, grande é o seu amor. Quando não mereci, Ele me resgatou. Agora posso cantar para o mundo ouvir maravilhas. Ele quer realizar em ti. Comigo, você em casa, vai. Agora posso cantar, grande é o seu amor. Quando não mereci, Ele me resgatou. Agora posso cantar para o mundo ouvir maravilhas. Ele quer realizar em mim, realizar, realizar em ti, realizar, realizar em ti. Maravilha, gente. Quero mandar um abraço pro Neto. Acabou de mandar um recadinho aqui. O xodó da galera da torcida do Corinthians. Neto, craque Neto. Grande abraço. Sei que você está me vendo agora nesse momento aí, descansando justamente. Amanhã tem programa, hein? Vou estar te vendo também. E hoje a transmissão foi massa. O Barça é fera. Netão, um grande abraço, viu? Para quem não conhece o Neto, é um cara polêmico, gente boa demais. E o coração dele não cabe do peito dele, tá legal? É muito bacana. Aproveito também para mandar um abraço para um outro Neto, o Zé Neto, que é o técnico do basquete do Flamengo. Esteve conosco aqui também, muito bacana. E o meu amigo Elano também lá no Santos. Bacana demais. Essa galera, muito gente do bem, gente. Essa galera é do bem. Tem muita gente boa por aí e que a gente nem imagina que seja. Porque vê atuando em determinados lugares, né, tem também seus próprios jeitos, né, seus personagens a serem também desenvolvidos, mas são pessoas maravilhosas, gente do bem, tá bom? Ô Timar, você estava falando para mim de um simpósio, como é que é esse simpósio? Pois é um simpósio, né, o primeiro simpósio nacional Juntos pela Vida, que a gente vai sediar, realizar aqui na Canção Nova. Então, nós vamos reunir pela primeira vez num formato de simpósio toda essa galera do Juntos pela Vida, que é esse projeto
que está acontecendo já há um ano no Brasil, que está reunindo as pessoas que são do bem também, mas que tem uma missão muito específica, que é lutar em defesa da vida, né, principalmente a vida do nascituro. E nós teremos a presença do Padre José Eduardo, de Osasco, e o Padre Paulo Ricardo. Serão sábado e domingo, aqui na Canção Nova. Então é necessário fazer inscrição, porque as vagas são limitadas, será aqui no auditório. Então entra no site eventos.cançãonova.com, não sei nem se tem BG. Aí, ó. Já está aí, rapaz, ó, chegou primeiro. Já está ali, ó. Se antecipou. E aí, você entra lá em outubro, vai ter lá na marquinha outubro, no mês de outubro tem ali simpósio, Juntos pela Vida, você vai se inscrever ali. Tem uma taxa de R$20 de inscrição, por causa de toda a estrutura do simpósio, ser algo diferenciado, e de muita formação. Nós estaremos iniciando ali um marco mesmo na história do Juntos pela Vida com esse simpósio. Nosso segundo evento, mas nosso primeiro evento de formação, um evento de aprofundamento. Então é para você mergulhar em conteúdo. Ali a gente vai falar de onde veio o movimento abortista, por quê, né? Quem está por trás. Aliás, nesse período agora de Paralimpíadas, você vê que os abortistas tudo quietinho? Pois é. Ninguém faz campanha agora, né? Ninguém defende essa tese absurda, ignorante. Por quê? Porque nós estamos vendo a superação de todos esses paralímpicos, esses atletas que dão show para nós. Você vê cada modalidade, na natação, no vôlei, no basquete, no tênis. Cara, tênis com cadeirantes, cara, é uma coisa maravilhosa. Todas as limitações que a gente vê ali, a gente fica olhando aqueles jogos, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Verdade. E os defensores do aborto, quando uma criança está com um determinado defeito, estão tudo quietinho, ninguém está falando nada. Na verdade, estão na surdina. Na surdina, exatamente. Porque entraram já com um pedido de requerimento para se discutir no STF o aborto para aquelas mulheres que são infectadas com Zika. A mulher que tem Zika, ela tem 99% de chance do filho não ter problema algum, não ter a microcefalia. 99%. Então, eles estão querendo entrar agora com pedido no STF. Ainda não foi aceito, porque o Procurador-Geral da República não aceitou aquele órgão específico entrar com o pedido, porque não diz aquele órgão. Enfim, eles estão querendo que essa mulher, por ter Zika, ela tem o direito de abortar o filho. Ou seja, mesmo com 99% da criança nem ter microcefalia. E a microcefalia nem é uma doença letal, vamos dizer assim, né? Como alegaram na anencefalia, que foi liberado pelo STF, né? Eles falaram, no STF ele disse, não, então é uma doença que não tem jeito, mas a microcefalia não tem. Hoje nós temos repórteres formados, são repórteres que exercem a profissão e que têm microcefalia, têm uma vida completamente normal. Então, estão querendo ali, mas está debaixo do pano. Mas no microfone, está todo mundo ali, porque, na verdade, é muita gente querendo fazer sombra com o chapéu dos outros. Mas vamos falar desse simpósio. Então, data, por favor? 22 e 23 de outubro, aqui na Canção Nova. 22 e 23 de outubro, esses Bacana. 2 dias marcantes. Então, venha conhecer mais sobre o assunto. É um assunto pertinente à vida das pessoas do bem. Então, venha conhecer, você que é defensor, você que é militante dessa ideia, você que sabe, que vai para cima, que quer defender, que quer pregar sobre isso, serão dias maravilhosos, tá bom? E muita gente quer e não sabe o que fazer, como fazer. Não sabe o que falar. Não sabe o que falar. Vem para cá, a gente vai dar tudo mastigadinho para vocês. Bacana demais. Agora um convite para você. Em abril, olha só, em abril do ano que vem, tá bom? Em abril do ano que vem, eu farei a minha 36ª peregrinação para a Terra Santa, tá bom? Então quero levar você de novo para a Terra Santa. E dessa vez será Terra Santa e Itália, tá bom? Israel e Itália. E nós queremos fazer essa peregrinação, ela tem nome, é Peregrinação Tabor, a peregrinação da Transfiguração. Quero te convidar para
para que nós possamos viver uma experiência fantástica. E veja bem, o projeto é o seguinte: eu estou montando o grupo aqui próprio da Canção Nova, que você liga para cá, no telefone 3186-2055, da Obra de Maria, tá legal? Mas 5 amigos meus também estão montando na mesma data, na mesma época, porque nós vamos fazer isso todos juntos. Nós praticamente vamos fazer um retiro na Terra Santa, tá bom? Com a experiência do Tabor. Então, se você quer viver essa experiência comigo, Itália e Terra Santa, então liga para cá. O telefone é o telefone da Obra de Maria, essa parceiraça que nós temos aqui. Está lá o Fernando, está lá o Marconi, lá em Portugal hoje, o Gilberto, é o fundador da Obra de Maria. É uma comunidade irmã da Canção Nova. O telefone é 12-3186-2055. Eu espero por você nesse período. Dia 18 de abril do ano que vem, saímos para mais essa peregrinação. Se eu fosse você, eu ligaria amanhã, porque talvez seja a sua vez, a sua hora de fazer essa experiência, tá bom? Vamos lá. Daniel, quando é que começou? Quando é que a coisa começou a mudar, né? Porque abusado sexualmente por uma secretária quando tinha 4 anos. Traumas, muito cedo iniciando na vida sexual ativa, claro que desenfreado, vício da masturbação, que é um perigo. Muitos homens casados hoje que se acondicionaram, né, a ejaculação, a uma masturbação, que é completamente diferente de uma penetração, de uma relação sexual normal, né? Então, e vem a ejaculação precoce, quer dizer, toda uma série de problemas que a pessoa pode levar para o casamento por causa da masturbação, né, que é realmente um problema, sim, né? O vício da masturbação é um grande problema, sim. E a violência, quer dizer... porque eu não falei, Dunga, eu me tornei chefe de gangue. Chefe de gangue. Era uma gangue, eu posso falar aqui porque ela já foi desfeita, graças a Deus, que tinha uma sigla GSC, Garotos Sem Cérebro. Eu sempre falo, o demônio quer nos deixar sem cérebro, mortos, sem pensar, sem raciocinar. Então, era isso que acontecia na minha vida. Cegou totalmente a minha vida, e minha vida se tornou realmente um garoto que não tinha cérebro, ou seja, sem vida alguma. Então, eu posso falar porque já desfez, mas era bem complicado na época. A gente muito tinha violenta. Facções, nós tínhamos limitado locais que não podiam andar, e eu me tornei chefe junto com um outro, porque não era só um. Chefe de gangue mesmo, de levar carros fechados com uma galera para o baile funk, passar a noite brigando. Eu tenho marcas de pedrada, já escapei da morte várias vezes, tenho marcas na cabeça. Eu me lembro a primeira vez que Deus falou comigo, Dunga, isso é interessante, foi dentro de um baile funk. Você acredita? Foi dentro de um baile funk que Deus falou comigo. Eu levei uma pedra desse tamanho, quando eu me afastei, ela raspou na cabeça, mas aí sangrou. Os caras me levaram para uma sala lá, entregou uma gaze na minha mão e disse, fica ali no canto. E sangrando a noite inteira, e eu não podia ir para casa. Porque a gente só podia ir embora com a galera, porque se a gente saísse do baile funk sozinho, a gente arriscava morrer. Muitos amigos meus morreram no caminho de baile funk. E aí eles entregavam a gaze, assim, bota aí na cabeça e segura a noite toda. Mas nessa noite eu me lembro que eu me afastei, sabe aquela coisa de filme que fica aquele escuro, parece que só você está ali? Aí vinha uma frase assim dentro de mim, isso aqui é um inferno. Ali Deus falou comigo, hoje eu percebo isso que Deus falou comigo, isso aqui é um inferno. E como se tudo ficasse congelado, e só eu ali naquele lugar, todo mundo brigando, lado A, lado B, aquela coisa louca. Então me tornei esse jovem violento, né? E também a agressão me levou também a perder 4 anos de estudo. Eu reprovei 4 anos no colégio, né? Por revolta, meu pai queria que eu estudasse, né? E eu não estudava, reprovei 1, 2, 3, 4 anos. E aí na minha conversão, eu cheguei em casa, era mais ou menos umas 11h30 ou mais da noite, sempre eu chegava mais de meia-noite, 11h30, meia-noite, meu pai sempre me esperando, minha mãe sempre me esperando, sempre preocupada, e eu vinha nas madrugadas de bicicleta, você imagina, locais perigosos, eu passava. Você tem uma ideia, uma vez assaltaram minha bicicleta,
Quando a bicicleta chegou lá no local, os caras disseram, devolve a bicicleta. Os caras foram devolver, o ladrão veio devolver a bicicleta e pediu desculpa. E quando chegou lá onde ele ia desfazer a bicicleta, os caras conheceram a minha bicicleta. Então, eu cheguei de madrugada e meu pai veio reclamar, como todas as vezes. Meu pai, um grande educador, meu pai foi professor. E eu só não fui expulso do colégio porque o diretor, o dono do colégio, tinha sido aluno do meu pai. Então ele ficava me transferindo de manhã para tarde, de tarde para manhã, para poder eu não ser expulso. Então era um conflito dentro de casa. E aí, um dia meu pai veio reclamar, e nessa noite meu irmão também soltou uma piada, eu já não falava com ele há 1 ano e meio, eu quis bater no meu irmão, e meu pai também quis vir falar comigo. Foi quando eu quis partir para a agressão. Nunca tinha partido para a agressão, brigava com meu pai, com a minha mãe, mas não partia para a agressão. Nesse dia eu parti para cima do meu pai, e meu pai falou, o quê? Um moleque desse queria vir para cima de mim? Aí ficou uma confusão, minha mãe entrou no meio, eu morava no condomínio, no 4º andar, e aí o prédio inteiro acordou, aquela confusão, e minha mãe se meteu no meio, aí me trancou no quarto. E eu dizendo, eu vou sair de casa, fiquei 3 dias sem falar com meu pai. Quando eu me tranquei no quarto, Dunga, aí aqui começa o processo de conversão. Eu me deitei no travesseiro, ainda me lembro. Começou a passar toda a minha história, um filme, eu deitado. Um filme da minha história, eu me livrando, os caras que iam sendo presos, às vezes eu estava numa esquina, passava a polícia, eu acabava de sair da esquina, levava os meus amigos, tudo cheio de droga, e eu no meio deles. Eu ia para casa da minha namorada, que era bem na esquina. E eu começou a passar um filme mostrando tudo que Deus, vamos dizer assim, tinha me livrado. Quando foi no outro dia, passou 3 dias sem eu falar com meu pai, eu cheguei para minha mãe e disse, mãe, eu vou procurar um grupo de jovens. Minha mãe estranhou, mas ficou calada. Ela está assistindo lá, né? Ela estranhou. 2 semanas depois, aí eu fui atrás de uma tia minha tia disse, eu vou te indicar um grupo. Vai lá nesse grupo. Cheguei lá, eu pensava que era um grupo de jovem, encontrar jovem. Cheguei lá, eram umas 5 ou 6 senhorinhas rezando o texto e começaram a orar em línguas. E naquele dia eu fui batizado no Espírito Santo. E naquele dia, Dunga, eu vou contar isso porque é real, foi o que aconteceu comigo, eu não posso negar. Eu não orei em línguas, eu cantei em línguas e eu tive uma visita profunda de Nossa Senhora. E eu conheci primeiro Nossa Senhora e ela me levou para Jesus. E eu me tornei apaixonado por Nossa Senhora. Eu passei mais de 2 horas chorando. Cheguei em casa, fui pedir perdão à minha mãe sem entender nada. Muito rápido, né? Foi rápido assim. Para você ter ideia, em 2 semanas eu li o Novo Testamento inteiro. Eu chegava no colégio, eu ia bagunçar com a galera, eu pegava uma bíbliazinha pequena, aqui fala, não sei se fala pochete, aquelas, né? Pegava a Bíblia, colocava dentro, ia para cima da arquibancada e ficava lá em cima. Aí a galera que ficava comigo disse, o Daniel ficou doido. Em 2 semanas eu li a Bíblia, o Novo Testamento inteiro. E os caras, nossa, Daniel, foi bem na explosão de Padre Marcelo Rossi, aquela coisa. E eu comecei nesse processo de conversão. O Daniel ficou louco. Deixa eu só falar uma coisa que é bacana, você que está em casa, né? De repente a pessoa que está em casa não está acostumada com isso. Mas existem algumas conversões que realmente são rápidas, né? Por exemplo, a Bíblia traz muitos disso, né? Por exemplo, quando Jesus está passando lá em Cafarnaum, e está lá Mateus, né? Que na verdade chamava Levi, antes de ser Mateus, estava lá na banca cobrando impostos. Ele era um cobrador de impostos. Ele era assim um cobrador de impostos para o Império Romano. Então, o imposto daquela época, segundo os registros, era de 90%. Então, cada 10 peixes que um pescador pescava, por exemplo, 9 ficava para o governo e 1 ficava para ele. Então, imagina um cara desse cobrando os impostos, trocando as moedas, enfim. E Jesus passa na frente dele e fala assim, vem e segue-me. Diz a Sagrada Escritura que ele levantou, deixou a banca e seguiu Jesus. Então, algumas conversões realmente são rápidas. E nós conhecemos várias. Hoje você está conhecendo uma. Porque depois de tanta coisa, de repente 3 dias trancado num quarto, pensando, passando filme na vida, e de repente acontece isso. Quer dizer, são as coisas que Deus faz que a gente não entende. Aí interessante. Aí eu procurei, cheguei lá no grupo, era 5 senhorinhas rezando o texto, fui batizado no Espírito Santo, cheguei em casa,
Aí eu disse, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pedir perdão a todo mundo. Só no meu prédio, Dunga, eu vou dizer assim, hoje eu conto isso com dor no coração, era um cara tão violento que eu não media se eu ia bater numa mulher ou num homem. No meu condomínio tinha 2 meninas que eu tinha arrebentado a cara delas. E eu fui pedir perdão a elas depois de uns 6 anos sem falar, morando no mesmo condomínio. Entreguei uma medalha milagrosa, disse assim, olha, eu estou mudando, eu estou entrando na igreja. Fui pedir perdão a todo mundo. Até o zelador do prédio, eu já tinha tido uma confusão. Fui pedir perdão. Aí fui pedir perdão ao meu irmão que não falava. Meu irmão, eu não quero conversa contigo. Ele está assistindo também. Não quero conversa contigo, mas eu quero conversa contigo, eu vou falar contigo e tu vai falar comigo. Ele, eu não quero conversa contigo. Eu disse, não, você vai falar comigo. Aí depois de 1 ano e meio foi quebrando isso. Meu pai, eu não pedi a bênção. Meu pai dizia à noite, os meus 2 irmãos, benção pai, benção mãe. Aí meu pai gritava do quarto, benção Daniel. Aí eu gritava de lá, Deus te abençoe. Eu zombava, né? E eu passei a pedir a bênção ao meu pai. E houve esse processo realmente rápido, né? E as pessoas notando a diferença. E aí, um mês depois, que eu mudei até a maneira de vestir, imagina, eu usava uma calça frouxa de skatista, eu andava de bike, com a calça frouxa, mostrando a cueca, cordão, caveira e tudo, e eu não andava mais, cortei o cabelo, tudo, comecei a andar com a Bíblia, comecei a ir para a capela rezar, comecei a me trancar no quarto, ficar rezando, e minha mãe em silêncio. 2 meses depois, minha mãe disse, Daniel, tenho que te contar uma coisa. Eu, conta, mãe. Olha, naquela noite que você se trancou naquele quarto, eu me tranquei no meu quarto, eu me ajoelhei em cima da cama, olhei para o crucifixo e disse, Jesus, a partir de hoje, o meu filho não é mais meu, ele é teu. E naquela noite, eu senti, Daniel, que Jesus me respondeu, que ele ia te tirar disso, porque eu já estava sofrendo muito, sabia que você andava nessas coisas e tudo. Então, eu fiquei sabendo isso 2 meses depois, que minha mãe tinha se trancado no quarto, rezado por mim, e enquanto ela estava rezando, estava passando o filme da minha história no meu quarto. Então, foi a oração da minha mãe que me tirou dali. Mas eu tinha todo um processo de reconciliação com meu pai. E eu disse, pai, aí passou 2 anos, eu disse, eu agora vou viver da divina providência. Eu larguei tudo e disse, meu pai queria que eu terminasse os estudos. Quando foi no ano 2000, eu fiz supletivo e terminei os 4 anos em 1, e cheguei para o meu pai, pronto pai, fiz o que o senhor queria, agora eu vou dar minha vida para Deus. E no ano 2000 eu saí de casa, estamos em 2016, eu já tenho 16 anos que eu vivo da divina providência, assim como a Canção Nova vive, assim como os consagrados vivem. Eu vivo da providência divina, sou casado, tenho 3 filhos, nunca me faltou, vamos dizer, faltou algo? Deus me deu o necessário. E passei a viver com 3 anos, e meu pai achava loucura isso. E ele continuava dizendo, meu Deus, o que meu filho está vivendo? Ele disse, meu filho, a oração não vai te dar de comer. Pai, Deus me chamou, e eu vou. Então eu saí de casa, fui morar numa comunidade de vida, em outra comunidade, e começou todo o meu processo. Depois de um tempo, Dunga, meu pai começou a escutar as pregações, meu pai começou a pedir as pregações, e meus irmãos, por eu não trabalhar, né, porque a gente pensa que missionário é folgado, né? Mas missionário não é folgado, às vezes trabalha mais do que um cara aí que é ralar mesmo, né? É pagar um preço alto. E aí, meu irmão, menor nome que meu irmão me chamava, vagabundo, tu vive das esmolas dos outros, às vezes eles vinham me humilhar. Meu pai um dia levantou no horário do Jornal Nacional e disse, não fale isso com seu irmão. O seu irmão, não é porque ele vai para a roça, não é porque ele vai e fica suado, e trabalha, aí chega em casa todo suado, diz, pronto, ele trabalhou. O seu irmão trabalha com a boca. E Deus começou a dar palavras de sabedoria para o meu pai, que não me entendia e não aceitava eu ter saído de casa, ter deixado tudo, que ele queria que eu me formasse. Passou a depois, passando bem para frente, a ouvir minhas pregações, a escutar minhas pregações. Meu pai tinha uma rádio comunitária, a colocar minhas pregações, a falar de mim. E eu falo isso com um pouco com dor no coração, porque ano passado eu perdi meu pai, né, Dunga? Última conversa que eu tive com ele, ele falou assim para mim, estava passando um momento muito difícil, ele falou assim, meu filho, tenha paciência, eu vou te ajudar. E aí meu pai falou assim, meu filho,
E eu gravo isso. Ele escreveu no Face: eu te admiro muito. Depois de 16 anos, meu pai dizia: eu te admiro muito. E em novembro, a primeira vez, no ano passado, em novembro, eu consegui, no interior onde ele morava, reunir meu pai e minha mãe num grupo de oração. Os dois escutando uma pregação minha ao vivo. Ele já tinha escutado de CD. E ele ria, e ele lá atrás. E ali foi a despedida do meu pai. E hoje, para quem está em casa, pode ter a oportunidade de dizer: pai, eu te amo. Pode ter a oportunidade de dizer: benção, pai. E Deus tirou o meu pai no ano passado. E ele disse isso. Eu estava em Brasília, minha esposa é de Brasília, de férias. 12 anos de casado, ele recebeu a ligação do meu irmão. Del, eles me chamam assim. O pai faleceu no dia 23 de dezembro. Eu caí de joelho no meio da rua, comecei a chorar. Comecei a lembrar de tudo aquilo que meu pai tinha falado. E isso foi algo que marcou muito, porque todo o meu processo de dor era um conflito com meu pai. E houve toda essa reconciliação, houve todo esse perdão. Eu pedi a benção, beijava a mão do meu pai, que isso, a gente tinha até vergonha, né? De beijar na mão, de abraçar o pai, dizer: eu te amo. Você jovem que está em casa, pode dizer: pai, eu te amo. Porque meu pai foi embora. E eu tenho certeza que ele está intercedendo lá no céu. Com certeza. Porque eu disse para Deus: Senhor, muitas vezes ele ligava para mim: tu não vem me visitar não, tu tem pai. Pai, eu estou em missão, pai. Mas venha visitar, traga os seus filhos aqui, eu quero ver eles. Ele brigava, a minha esposa sabe. E eu: pai, mas eu não estou podendo ir, assim que der eu vou. E ele fazia questão. E foi um homem que me ensinou muito uma coisa: o despojamento. Meu pai não se apegava a nada. Tanto que tudo, quando ele morreu lá no interior dele, os pobres vinham e diziam assim: morreu a voz dos pobres. Ele tinha uma rádio, ele ia para esses caras que fazia palha, e ficava ali no meio. Um dia ele visitou e disse: meu filho, você acha que nós estamos no século 21? Você acha que não tem gente sofrendo ainda? Eu entrei numa casa que o cara estava assando calango para comer. No século 21, meu filho, você sabe o que é isso? Você entrar numa casa e o cara assando um calango. Meu pai era revoltado com a injustiça. Ele defendia tudo isso, e tudo isso ele passou para mim: a honestidade, a vida. Ele foi um político e disse uma vez: meu filho, eu nunca roubei. Se eu tivesse roubado, eu já estava bem. Eu disse: pai, nada paga você colocar a sua cabeça no travesseiro e dizer obrigado e ter a consciência tranquila. Então, esse foi o meu processo. Deu tempo, né, do pai te ver convertido. Isso é muito importante. Não apenas na vida da pessoa que se tornou missionário, mas na vida da pessoa que venceu. Pessoas que passaram por problemas graves, crônicos, né? E são muitos, né, os problemas graves e crônicos, mas não necessariamente se tornaram missionários como nós, né, como Tiba, como eu, como você, mas que se tornaram bons profissionais, bons pais de família, bons homens, né? E de repente você que está em casa agora, você já está numa faixa etária como a minha, 50, 52, que é o meu caso, e de repente você hoje é um homem bem sucedido. Sim, é um professor, é um esportista, um apresentador de televisão como eu, você é um médico, e você hoje pode fazer uma homenagem ao seu pai, né? Porque na correria do dia a dia, a gente esquece que houve um pai que ralou demais, né? Que trabalhou demais para pagar aqueles primeiros anos da escola, para comprar uniforme, para dar comida, né? E hoje você é um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida, tanto na evangelização como nós, mas também na sua profissão, a profissão que você escolheu. Faz o seguinte: nós temos 10 mandamentos na nossa igreja católica, apostólica, romana, no mundo cristão, digamos assim. Mas só um mandamento é acompanhado de promessa, né? Que é o 4º mandamento.
você for dividir, os 3 primeiros é em relação a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar os domingos de festa. O 4º mandamento já é em relação aos homens, e depois vem uma lista aí de 7. Né? E o primeiro deles é honrar pai e mãe. E é o único que é acompanhado de 2 promessas: longos dias na terra e prosperidade. Eu gostaria de fazer um convite para você que está me vendo agora. Honra teu pai e a tua mãe, mesmo que eles já estejam mortos, mesmo que eles já tenham ido para a vida eterna. Honra, fale dos seus pais, faça memória dos feitos dos seus pais. E se esses pais estão vivos, honre-os, que eles sintam orgulho de você, porque assim como Daniel saiu de uma vida promíscua, de uma vida violenta, de uma vida de gangues, e o pai em vida pôde ver a conversão desse filho. Que bonito deve ter sido esses dias, esses meses, esses anos de ver o filho pregando a palavra de Deus. Que bom deve ser seu pai vendo você exercer a sua profissão. Fale do teu pai, abrace o teu pai, tua mãe, beija, apresente eles para os seus melhores amigos, para os amigos mais famosos. Faça o seu pai sentir que você é fã dele, porque eu fiz isso com meu pai, deu tempo. Fiz isso com a minha mãe, deu tempo. E olha que sensação maravilhosa. Gente, nós estamos encerrando o programa. Daniel, você me desculpe, nós temos que encerrar um pouquinho mais cedo por causa das propagandas políticas obrigatórias que nós temos na televisão. Antes de você dar a última palavra, o último recado, vou pedir para que o meu amigo Tiba dê o seu recado. É bacana, né, Tiba? A gente, cada terça-feira, poder ouvir uma história diferente, né? É muito interessante. E eu me remeti ao meu pai. Você tem uma música que você gravou, uma música que eu fiz para o meu pai. E você falava, eu recordava. Eu tive a alegria de ver meu pai ouvindo essa música que eu fiz, contando a história dele. E ele ouviu num show que você fez o lançamento do PHN 10 anos, ali no centro de evangelização, sentado embaixo e acompanhando aquele show. E eu recordava agora aquele momento. E eu deu uma alegria no meu coração e falava assim, eu pude proporcionar isso para ele. Ele viu. E ele se encheu de alegria porque ele recebeu uma homenagem assim, significativa, né? Por tudo que ele significa na minha vida. E me vinha só assim na minha cabeça que quando você pedir para que as pessoas não perdessem mais tempo, quantas pessoas assim que estão perdendo tempo? Porque se acostumou. Sempre quando chega em casa encontra o pai, encontra a mãe, mas nunca se move em direção a eles. Seja por um olhar, seja por uma palavra, de um reconhecimento, de uma gratidão. Aquela mulher que cheira a cebola porque fica ali fazendo para nós, para você, e que a gente entra e não... Quanto tempo a gente não elogia a comida que a mãe fez? São muitas pessoas que vivem assim, como que se entrassem no automático e não percebessem. E o mais triste é que um momento elas vão perceber que isso foi importante, mas muitas vezes tarde demais. Então agora é o momento de fazer a diferença. Um dia, fazendo alguma reflexão ali, todo empolgado, fazendo planos para o futuro, aquela coisa, uma senhorinha disse, mas um dia você vai morrer, não esquece disso não. Eu falei, rapaz, mas eu disse para ela assim, mas até lá eu vou viver. Enquanto a gente estiver vivo, façamos jus àqueles que realmente fizeram por nós tanta coisa linda, né, gente? Um dia será o da nossa morte, mas todos os outros será da nossa vida. Irmão, olha para essa câmera, dá um recado para quem está em casa. Antes, quero te agradecer por tudo aquilo que você viveu e teve a coragem de testemunhar. Estamos no final do programa. Restauração, viu, gente? Mas
no caractere está ali teu telefone, teu e-mail, para as pessoas também te chamarem para pregações, encontros, que eu sei que você é missionário e isso é muito importante. Enquanto você fala, você anota, você que está aí em casa, anota tudo aí. Chame o Daniel na sua cidade para que você possa também ter essa oportunidade de escutá-lo ao vivo. Mas eu gostaria que você desse uma mensagem para aquele que está no fundo do poço, como um dia você esteve, mas que hoje, por causa desse testemunho, pode voltar para Deus. O que eu tenho a falar é aquilo que nosso carisma fala: amar e evangelizar os feridos. Eu transformei todas essas feridas em amor. Hoje nós fazemos um trabalho em Fortaleza, recuperando famílias. Temos, junto com um amigo, parceiro e um filho espiritual, Michel, ajudamos e beneficiamos mais de 1.000 crianças em 4 bairros diferentes. Ele está acompanhando. Um abraço também a todos da comunidade. E se eu estou aqui, não é por mim mesmo, mas porque eu transformei essas feridas, posso dizer assim, sem medo, em feridas de amor. Então é isso que eu quero transmitir para você. Não pare na dor, não pare na sua ferida, mas transforme tudo aquilo que te fez sofrer em feridas de amor. Porque quando Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou mostrando as feridas de amor que Ele passou por ali. E hoje eu só quero ser isso, Dunga. Essa ferida de amor para o mundo. Tá bom? Então esse é o recado que eu tenho para você. Que Deus te abençoe, que você possa ser esse evangelizador. É isso aí. Obrigado, Daniel. Obrigado você que esteve conosco até agora. E até a semana que vem, se Deus quiser, tá bom? Deus vê o coração. É com essa música que eu quero me despedir de você hoje. Beija no seu coração. Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor de almas que lutam só. Só Deus pode entender que lhe causa dor. Pensa no seu Senhor, recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel, justo é o seu amor. Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar. Diga por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Valeu, gente, até mais. Volta pro seu Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!